Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, seu podcast que de juridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e a mesa hoje está cheia com a bancada titular do Manda pro Jurídico, Natália Dias e Pedro de Regina. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Hoje é escalação completa, né? Todos os titulares em campo. É isso aí. E vamos que estamos chegando no final da semana, mas muita coisa ainda vai rolar. Já em clima de Copa do Mundo, né, o Pedro? Esse clima de Copa do Mundo, né? Seleção titular em campo. É verdade. Data FIFA. Falando em seleção, temos que dizer o luto que o Brasil vive pelo término do relacionamento de Vinícius Júnior e Virgínia Fonseca. Pô, pensei que a gente fosse falar da desclassificação do Sub-20, né? Que não foi nem pra pô... saber de Vinícius o Júnior. Brasil está em choque, Natália Dias. Nesse pequeno momento, a gente já vê o que o Rodrigo consome na internet e o que o Pedro consome na internet. Ficou claro o Brasil aqui, está... Cara, eu tô ficou claro o que cada um consome. O... Eu não consumo nenhuma coisa nem outra. Eu tô por fora do Vinícius Júnior, eu tô por fora desse negócio aí. Sub-20, seleção Sub-20 foi eliminada na fase de grupos, vergonhoso. Mas sabe por quê, fosse... né? Sei que é o Ramon Menezes lá do Vasco é um merda esse cara. Porque o Ryan não foi convocado. Merda, M-R-D-A. O Ryan não foi convocado. Não é nada, esse cara é um merda. Não ganhou porra nenhuma esse Ramon Menezes. Ryan estava fazendo... Mas o Brasil está em luto. Contém ironia o que eu tô falando, tá? É bom deixar claro. E aí, como é que tá essa semana? Como é que estão as projeções? Final do ano está chegando, né, senhores? Cara, quando você abre o olho, já chegou, né? É verdade. O último trimestre já do último tri, falta o quê? Menos de 90 dias pra acabar o ano? Bizarro. Passa muito rápido, irmão. Exatamente. Falei isso no episódio passado. Na época de colégio, demora uma eternidade o ano letivo. Quando tu tá adulto, caralho, passa voando. Parece que passa voando em uma semana. Engraçado, meu pai falava isso quando eu era criança. Ele falava, aproveita que até os 18 passa devagar. Depois dos 18 passa voando. É verdade. Não, e realmente, gente, assim, a vida, se a gente não pega ela pela unha, se a gente não toma conta do que a gente quer, dos nossos interesses, dos nossos objetivos, cara, as coisas passam voando e quando você se dá conta, você não fez nada. Isso não é uma coisa muito difícil. Eu acho que, na verdade, esse a maior tendência, né? Se você não bota, assim, metas claras, pequenas e óbvio, maiores, cara, você não sai do lugar. Porque tudo passa muito rápido. Tudo que você fala assim, semana que vem eu começo. Meu amigo, semana que vem vai ser Natal na Líder Magazine. Esquece. Na Líder... Excelente. Excelente. E falando nisso, essa questão do tempo é muito em função do avanço tecnológico e da sociedade algorítmica, como eu gosto de falar, que a gente vive. Afinal de contas, está vivendo numa era em que os algoritmos disputam espaço, né, com o direito. Já tem magistrado com autorização para fazer uso de ferramentas de IA nas suas decisões, candidatos que tentam usar a IA para contestar suas notas em provas e o STJ reafirmando em relações familiares prolongadas a boa-fé e a inércia têm poderosos efeitos jurídicos. A gente vai falar um pouquinho disso précio aqui no final do episódio. Se vocês estão interessados em a gente abordar esse tema, fiquem até o final. Hoje vamos costurar esses 3 temas que eu trouxe aqui na nossa pauta. Tecnologia, legitimidade e expectativas jurídicas, Pedro Regina. Queria começar, na verdade, trazendo uma pílula sobre esse assunto. Tá bom, vamos lá. Não sei se vocês viram, saiu um escândalo da Deloitte, que é uma Big Four. Não estou acompanhando, gostei da fofoca. Na Austrália. Na Austrália. Já é escândalo na Austrália. Já é escândalo na Austrália. Melhor que Vini Júnior e Virgínia Fonseca. Porque eles auditavam o governo da Austrália na relação de trabalho. Tipo o Ministério do Trabalho, vamos dizer. E aí, descobriu e eles assumiram que eles usaram IA e a IA errou no dado. O que fez eles devolverem ao governo australiano $450 mil pelo erro que eles cometeram. E tiveram que assumir publicamente. Eles tiveram que devolver uma parte do valor Que é pago. uma parte só, E ficou claro que a IA utilizada, ela alucinou. Ou seja, Deloitte não está assistindo o Manda pro Jurídico. O Manda pro Jurídico, ele avisa com consistência sobre as alucinações que os LLMs podem realizar. E a IA alucinou, então ela inventou citação, ela deu dados que não tinham nenhuma base, enfim. Pois é, ontem eu encontrei o nosso amigo Daniel Marques, né? A gente bateu um papo, a gente almoçou, e aí a gente estava conversando sobre isso, porque aquela sua ponderação, Nath, do episódio que a gente falou sobre marketing, foi o que a gente trouxe o caso Bates contra o Bar de Arizona. Uhum. A gente perguntou, e aí, como é que vão ser essas novas tecnologias com a questão do marketing jurídico, né? E aí o Dani trouxe um ponto que me pareceu bastante interessante, vale trazer aqui para nossa
nossa mistura de ideias, que é justamente o fato de que, no final das contas, o revisor final, quem assina é o advogado. Então, Mas eu não entendi. Com relação a Sim, mas marketing... aqui a gente já falou ao 300 marketing, vezes. o marketing ilimitado que as empresas de tecnologia podem fazer. É porque eu acho que deixa eu situar o público e o Pedro nesse diálogo. Porque em algum Perfeito. episódio que eu e o Rodrigo a gente estava debatendo, eu trouxe um ponto que a sociedade de advogados e o advogado unipessoal, ele tem restrições da regulação da OAB em praticar marketing. Uhum. Mas as legal e lotex, como a alcunha chama aqui no Brasil, elas ainda não têm essa regulação. Essa regulação não as atinge porque elas são empresas. Elas podem ter um formato de limitada, seja como for, elas são uma empresa que não está abarcada sob, digamos assim, a tutela da OAB. Então, mas só que existem algumas legal e lotex que elas realizam trabalho jurídico. Existem legal e lotex que fazem análise de contrato, que fazem elaboração de contrato, que fazem redação de petições iniciais. E essas empresas, elas não vivem sob a tutela, sob a regulação Do do provimento da OAB, que restringe o marketing. Eu quis trazer digamos assim, uma pequena... Uma reflexão. Uma Uma pitada. reflexão. Até porque eu acho, de fato, que o marketing deveria ser mais elástico, deveria ser mitigado. Então, não é como se eu achasse que as legal lotex devessem ser mais reguladas. Mas eu estou trazendo esse ponto porque a gente está caminhando para cenários em que existem empresas de tecnologias voltadas para o mundo jurídico que estão vendendo serviços que são de atividade do advogado, embora você vá ter necessidade do advogado assinar ao fim e a cabo. Mas Mas aí a também, gente sabe que isso é só no último ponto da cadeia. e como né? consequência vai ter uma diminuição de equipes em escritórios de advocacia de maneira robusta, né? E Uhum. aí o ponto que eu falo, né? A gente vai trazer um advogado que talvez não tenha um perfil empreendedor, não tenha um perfil vendedor, que fez faculdade querendo entrar num departamento jurídico, num escritório de advocacia e fazer carreira de intraempreendedor, por exemplo. Mas aí, agora que o Pedro tá por dentro do assunto, o que o Daniel falou? Ele falou que no fim, ele falou, cara, no fim, e aí eu vou, ele falou, quem assina vai ser o advogado. E aí eu trouxe essa ponderação. Falei, cara, mas vai ter um impacto mercadológico gigantesco, afinal de contas, o advogado não é forjado a empreender, a fazer captação de clientes, a fazer todas as estratégias empreendedoras para crescer. E aí, qual é o meu medo? Aí é um papo de almoço, tomando café, né? De maneira menos... mais de futurologia, digamos assim, né? O meu medo é que, em função dessa pressão gerada pelo impacto no mercado, a OAB ataque essas empresas. Porque vai ter advogado, vai ter advogada que vai reclamar disso. Estou sendo substituído pela máquina, pelo algoritmo, pela IA. Por quê? Porque negócios... Eu estou achando seu raciocínio meio bagunçado, não tô entendendo muito ele. Eu dormi pouco hoje. Você tá- Não, eu acho que eu Eu entendi tô- o que ele quis dizer, é. mas é porque são institutos diferentes. Assim, eu entendo que Eu também dormi pouco. a Legal Tech, as Lotex e Legal Techs, elas possam, de repente, não é usurpar, seria uma palavra grosseira, mas elas possam desempenhar funções que antigamente na advocacia tradicional eram exclusivas do advogado, e elas podem usar ferramentas, por não serem advogados, de marketing, de propagação de Exatamente. informação, que o advogado não pode por ele estar regulado pela OAB. Agora, a gente precisa entender o porquê da OAB fazer essa regulação e o porquê que ela não regula uma Lotec e Legotec, apesar dela estar, no fundo, tratando de direito. Então, eu acho Perfeito. que a gente tem que separar os institutos. Vamos lá. O primeiro motivo é porque, quando a OAB, na lei do Estatuto da Ordem das Advocacias da OAB, prevê, e através depois de resoluções das atualizações, que o advogado não pode mercantilizar a empresa, qual é o racional? Porque a advocacia e a OAB que faz essa regulação, ela precisa se manter técnica. Então, o advogado, ele tem que se preocupar em defender o direito, a lei e, por via de consequência, o seu cliente. A partir do momento que você usa ferramentas para fazer uma propaganda de si, você reduz, no entendimento da ratio legis, né, da legislação do OAB, um caráter técnico, porque você está fazendo uma propaganda, você está se vendendo como um produto. E a advocacia não é um produto, a advocacia é um serviço. Então, por você não estar labelizando, não é precificando, mas tornando o advogado um produto, mas sim uma ferramenta, a OAB não quer chegar nesse lugar. Então, o racional da OAB, quando ela faz esses bloqueios, essas proibições, ou ainda quando ela vem com essas legislações, essas resoluções para poder mitigar a forma que você vai fazer para poder se atualizar, ela sempre guarda uma preocupação de não tornar o advogado um marqueteiro, porque ela enxerga que isso é prejudicial para a imagem da advocacia. Pro negócio do Rodrigo também vai ser prejudicial. Pro negócio da advocacia.
Por que a Legal Tech sai dessa coisa? Porque a Legal Tech ela é uma sociedade empresária, o que foge da lógica da advocacia. A sociedade de advocacia, apesar de, obviamente, ela visar o lucro, ela não é uma sociedade empresária, por uma questão técnica, né? Ela é uma sociedade civil, ela não é registrada como uma limitada, por exemplo, como a Natália citou aqui das Lawtechs e Legal Techs em regra. Então, ela não tem o intuito, a atividade empresária do 966 do Código Civil. Então, por ela não ser empresária, ela não visa, precipuamente, o lucro. Ela tem o lucro como consequência de um serviço que foi prestado. A Legal Tech e as Lawtechs, elas têm uma outra racional. Elas têm que visar o lucro. Por isso que elas podem usar das ferramentas de propaganda e marketing para poder vender o serviço dela, ainda que jurídico. E isso acontece também na medicina. A medicina também passa por isso. É porque a gente traz aqui, obviamente, o direito, porque nós somos 3 advogados. Mas a medicina enfrenta os mesmos problemas, a odontologia enfrenta os mesmos problemas. Nutrição. Isso não é um privilégio, entre aspas, exclusivo da advocacia. De todas as profissões mais tradicionais, vamos chamar assim, que se preocupam em não, entre aspas, prostituir a profissão, virar uma grande bagunça marqueteira. Porque qual que também é outro ponto que a OAB se preocupa? Imagina você, vamos citar um grande escritório, um Piero Neto, um Matos Filho, de pessoas que já vieram aqui, por exemplo, para prestigiá-los como nossos convidados. Os caras faturam 1 bilhão, 1 bilhão, 2 bilhões, sei lá quantos, é quase 1 bilhão. Como é que... Se imagina o poder que essa pessoa pode usar para investir no marketing. Isso é canibalizar a profissão no olhar da OAB. Porque um cara, por exemplo, meu escritório, ele fatura. Vamos dizer, nem mim. Vamos botar um advogado que acabou de falar. Agora você tá falando, recém-formado. Que o cara tá ali, irmão, trabalhando pra pagar a conta no final do dia. Às vezes nem isso, às vezes a conta nem fecha. Cara, como é que esse cara vai competir com uma pessoa que tá investindo, sei lá, 100 milhões? Talvez ele nunca ganhe isso na vida dele. E o cara tá investindo isso por mês. Entendeu? Então, assim, pra que não haja essa discrepância e que você não gere no Brasil um mercado jurídico onde fique restrito a 100 escritórios no Brasil inteiro, porque o resto não vai conseguir sobreviver, porque essa canibalização da advocacia com marketing pesado sendo investido, você faz com que extingua o racional da advocacia, o acesso à justiça, como é entendido no Brasil, que é de forma gratuita, é para todos, todo mundo tem direito à advocacia. Aí você pode me perguntar, pô, mas nos Estados Unidos não é assim. Os Estados Unidos ele não tem esse racional de acesso irrestrito e justiça para todos nos Estados Unidos. O caso então, por exemplo, de referência. Você vai botar na Suprema Corte, lá tem, sei lá, 100 casos que são julgados no ano, e aqui é 100 mil. Justamente por isso, porque é caro, não é todo mundo que chega na Suprema Corte, tem série de barreiras de entrada, existe toda uma sistemática na legislação americana para que você filtre isso e para que não tenha essa debandada de ações judiciais na Suprema Corte. Vocês têm mecanismo lá de negociação, você tem uma proteção muito grande da OAB americana para poder fazer uma barreira de entrada muito alta na advocacia, o sarrafo é mais alto, por isso que são melhores remunerados. Então não adianta sempre querer importar uma sistemática da legislação americana para o Brasil. Então, mas voltando para o nosso caso aqui, Terra Brasilis, o grande racional, assim, fechando, o divisor de águas a empresa, ainda que ela se preste a fazer um serviço jurídico, ela tem como fim princípio, ou seja, com a sua atividade fim, o seu objetivo principal, obter lucro. A advocacia não. A advocacia é prestar um serviço de acordo com a legislação brasileira e, consequentemente, por via de consequência do seu serviço bem realizado, você vai ser remunerado. Então, são lógicas diferentes. Por isso que a OAB não vai em cima das Lawtechs e Legal Techs e fala, você não pode fazer isso porque você está vendendo serviço. Quanto ao advogado que se sente prejudicado, cara, bem-vindo ao mundo. É assim que vai acontecer. Concordo. Não adianta você querer mudar essa lógica. Se adapte, se especialize. Ao invés de você fazer um bando de coisa genérica que antigamente você jogava no Google e vendia para o seu cliente, comece a pensar em sistemáticas, em processos, em casos que você tenha que pensar, que você tenha que estudar, que você tenha que se especializar e você tenha que, principalmente, desenvolver caráteres subjetivos para poder prosperar naquele caso. Vou te dar um exemplo. Se você está no contencioso, você vai ter, por exemplo, que despachar para acelerar seu processo, ou você vai ficar dentro da sua salinha peticionando, esperando que o processo eletrônico ande. Você tem que fazer um balcão virtual, você vai ter que, eventualmente, no tribunal, despachar com o cara do cartório, despachar com o secretário, com o juiz, fazer seu processo andar. São milhares de processos que estão na mesa do juiz. Se você não fizer isso, seu processo não vai andar, porque tem outros milhares que estão na sua frente, tem outros milhares que vão estar advogados fazendo isso. Então, esse teor subjetivo, isso não vai, a IA não vai substituir. Não tem como ver um holograma da IA lá despachar com o juiz, não existe ainda. Então, enquanto não exista, foque em especialização, e 2, questões subjetivas da advocacia, que elas não estão bem longe de ser substituídas ainda por IA.
sustentação oral, por exemplo. O que foi tentar fazer uma sustentação oral por IA, que ele apertou o play lá na sustentação oral, foi ridicularizado e se ferrou, no caso. Inclusive, ele podia ter ganhado a ação e foi dito lá que ele perdeu justamente por causa desse desrespeito que foi considerado. Então, assim, o jurídico ainda tem as formalidades, ainda tem essas barreiras de entrada. Aproveite isso para ganhar dinheiro. Beleza, eu acho que você trouxe muito bem aí o apanhado. O meu foi mais um exercício de futurologia. Eu tenho medo do que esse caminho aí de médio prazo pode trazer dentro das decisões da OAB, visto que a tendência é que a OAB seja mais atrasada que o desenvolvimento do mercado de tecnologia jurídica, senhores. Mas falando em tecnologia jurídica, tem uma notícia que chamou bastante atenção aqui, a fonte é o Migalhas, que um candidato contestou sua nota com IA, mas a justiça manteve a correção da banca analisadora é a palavra? Banca corretora da sua prova. A avaliação foi uma redação... Avaliadora, banca avaliadora. Banca avaliadora, perfeito. Isso. A avaliação de redação foi feita por inteligência artificial, não podendo servir como prova para questionar nota atribuída por banca examinadora. O candidato submeteu seu texto a uma IA chamada... Não sei se conheciam essa IA, Glau IA. Não, mas eu vi aí na pauta também. Glau IA, obtendo pontuação superior e pedindo assim uma correção, reclassificação e indenização por danos morais, alegando violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O relator afirmou que a falta de explicabilidade e a ausência de uma auditoria ou supervisão humana efetiva no processo de correção da IA desqualificam como fonte de prova válida para contestar a correção. Segundo o próprio magistrado, admitir a revisão de notas com base em tecnologias externas comprometeria objetividade, uniformidade e confiabilidade no processo seletivo. Acho que tem alguns princípios aqui que podem ser trazidos como ponderação. Então, meus amigos, temos agora uma nova possibilidade de avaliação, pensando nos próximos concursos, nas próximas oportunidades de provas? Eu acho que não. Porque, assim, bancas para concurso, para avaliação, assim, de forma geral, desde uma OAB até um concurso público, se você vê, a sistemática já era nesse sentido, ainda que não fosse por IA. É muito difícil você ver uma revisão de uma questão, uma nulidade de uma questão. Sim. Isso não é a regra do jogo. Todo mundo, sempre que não passa, tenta alegar isso, tenta falar que aquela tem uma interpretação, ainda mais no direito, que é subjetivo, que tem uma jurisprudência aqui, outra ali, uma doutrina Cada aqui, outra ali. tem uma linha diferente, né? Eu lembro mesmo na OAB que eu fiz, ela foi na época, não sei se depois já teve outra, mas na época foi a que teve o maior índice de reprovação no segundo... É mesmo? Na segunda, foi 2% só de pessoas aprovadas. Caramba. Porque nessa OAB caiu o recurso extraordinário. Constitucional. Eu fiz constitucional. Caiu o recurso extraordinário. E um monte de gente, primeiro, não conhecia recurso extraordinário, porque não era um recurso, assim, usual. Eu, na época, tava fazendo muito por causa daqueles processos de RAP. Mas, enfim. E também gerou uma discussão se podia ser... Não me lembro, mas algum outro recurso agora. Já faz muito tempo. Já tinha um tempo, não lembro. Mas tinha um outro recurso lá que tinha gente que interpretou que podia ser. E aí, teve gente fazendo recurso, chamando o professor pra tentar fazer essa revisão e não foi aceito. A OAB, em regra, ela não aceita, tá? A OAB, em regra, não aceita. As bancas avaliadoras, examinadoras, elas, em regra, também não aceitam. Por quê? Porque aquilo ali é um grande banco de dados que eles têm. Então, eles basicamente vão, assim, misturando as perguntas que, às vezes, muitas vezes repete, né? Então, por isso que uma das formas de você estudar para concurso é você fazer as provas. Provas antigas. Porque várias vezes se repetem as perguntas de forma diferente. Às vezes você faz uma pergunta positiva, outra você faz em contrário senso, mas as perguntas estão ali. Então, não é a regra da jurisprudência das bancas, vamos dizer assim, revisarem ou anularem questões. Quando ele faz isso via, nada mais é do que ele pega uma outra ferramenta, mas no fundo ele também quer revisar. Então, se ele pegasse uma sistemática de como era o entendimento das bancas até então, ele ia entender. Agora, ele tentou jogar uma tese, porque, cara, não sou eu que tô falando. Aí a fez essa filtragem. Só que o que diz aí o julgamento do juiz? Ele fala, essa Glau, né? Glau. O Glau, ele não me diz qual é a metodologia que ele usa pra fazer essa análise. Já o primeiro ponto é que ele fala na decisão judicial. Eu não sei quais métricas que ele usou pra fazer isso. Eu não sei quais foram as fontes que ele usou pra fazer isso. Não tá explicado nessa ferramenta, nessa IA. Então, ele tá revisando do quê? Será que ela alucinou? Por exemplo, a gente acabou de falar aqui um exemplo da Deloitte, onde a IA alucinou. Exato. Entendeu? Exato. Será que foi alucinação? Qual é a fonte disso? Tá certo, tá errado? Então, como o juiz não teve acesso a metodologia, as informações que levaram a IA a chegar nessa conclusão que deveria ser revisada a questão lá do concurso, ele entendeu que não deveria revisar, que não deveria ter coisa.
E, obviamente, se tivessem outros elementos, ainda que fora da IA, que contribuíssem para que aquela questão fosse eventualmente anulado, aquele concurso, o juiz poderia considerar, mas claramente isso não foi apresentado, senão ele teria aí justificado. o mais objetivo está falando de um erro material evidente, violação de princípios constitucionais, razoabilidade, isonomia, etc. E, para fechar, o descumprimento do próprio edital do concurso, porque isso também são coisas mais objetivas, não tem uma subjetividade ali na resposta, e etc. Nath, você que já foi tempos atrás, já foi uma concurseira, né? Fez ali a Emerge. Como é que você enxerga isso? Eu acho que é interessante a título de precedente, porque eu acho que ele inaugura uma tendência, talvez não tenha sido o primeiro, mas talvez o primeiro que tenha tido algum nível de publicidade. Acho que ele inaugura uma tendência e traz como precedente interessante, indiscutivelmente, não tem como dizer que não é interessante, mas naturalmente qualquer pessoa que tenha tido a mínima relação como funcionam a estrutura dos concursos públicos aqui no Brasil sabe que a chance de êxito era baixíssima, mas talvez, dependendo do perfil do candidato, o interesse tenha sido maior mesmo de trazer esse contraponto, não necessariamente de obter êxito. Mas acho que um ponto super relevante que a gente pode falar sobre isso utilizando esse caso como base, mas ampliando um pouco o ponto da discussão, é que eu estava vendo algumas pesquisas, não só uma, mas algumas pesquisas dizendo quais serão as áreas que mais terão impacto com a utilização da inteligência artificial. E uma das áreas que está ali entre as 5 que vão ter maior impacto é a educação. Então, quando você pensa em educação e aplicação da inteligência artificial na educação, a gente está vivendo uma onda de revolução que, num primeiro momento, vai atingir a quem é mais abastado, mas, num segundo momento, isso vai ser amplamente popularizado. Você pode pensar em educação com viés personalíssimo. Então, você pode ter uma integração entre inteligência artificial e aluno, trazendo muito mais especificidade e individualidade na educação, que é uma das críticas que se fazem ao sistema educacional, porque o sistema educacional ele é amplo e ele visa atingir uma grande maioria, mas quando você está falando de um sistema auxiliando na forma de ensino, você está possibilitando a individualização, é óbvio que isso no primeiro momento chega para quem é mais abastado, mas eu entendo que todo numa lógica de tecnologia que vai ficando muito popular, ela vai ficando popular porque ela vai barateando. E aí ela vai barateando, ela vai criando um amplo acesso. Eu estou trazendo esse ponto com base nessa notícia, porque a gente está vendo, num primeiro momento, um movimento inverso, pelo menos no primeiro momento, dessa notícia que está sendo debatida, que é em relação ao candidato que está discutindo a sua prova com base na interpretação e na correção de BA. Só que o grande movimento real que já está acontecendo e vai acontecer cada dia mais é a utilização de inteligência artificial, da tecnologia, inteligência artificial específica, porque tecnologia não é igual a inteligência artificial. Inteligência artificial é uma forma de tecnologia. Utilizando a tecnologia no geral e especificamente a inteligência artificial como uma forma de modificar completamente o sistema de ensino como um todo. E o método de ensino como um todo. Porque, mais uma vez, agora criando uma segunda amplitude nessa discussão. A primeira base é utilização de inteligência artificial modificando a forma de ensino. Não somente ensino de base, como ensino superior, como pós-graduação, mestrado, doutorado, e assim vai cada país com as suas especificidades. Aí a segunda camada que eu quero trazer isso vai ser uma resposta ou vai confirmar uma consequência, que é a forma como a gente está aprendendo. O nosso processo cognitivo está mudando, é um fato. Eu acho que é possível dizer que a gente está emburrecendo ou não, mas o fato é que estamos mudando a nossa forma de pensar e de aprender. Mais do que de pensar, a nossa forma de aprender. E eu acho que a IA aplicada ao sistema de ensino, ela vai vir nesse sentido, que não necessariamente vai ficar melhor ou pior, só vai ficar diferente. Agora, acrescentando uma terceira camada nessa discussão de mudança de forma de aprendizado. Pegando o assunto base, mas trazendo uma perspectiva de tangencial. A terceira camada é o atual, novo, grande luxo é você ter tempo para pensar. Esse é o atual novo grande luxo. Se você parar para pensar, infoprodutor. O que o infoprodutor está fazendo que custa mais caro? Imersão presencial. É isso que custa mais caro, que o cara vai te cobrar 30, 40, 50, 100 mil, 200 mil reais para sentar presencialmente com ele. O que virou moda o que virou moda atual?
essa lógica wellness. É banheira de gelo, é você ser, como diz meu personal, atleta semi-profissional. O que é isso? É tempo pra pensar. Então, eu acho que, assim, tô trazendo pra gente poder trazer outros pontos de discussão para além desse que para além desse que é tipo, ó, a banca de fato não vai aceitar. Pô, amigo, tu achou que ia mesmo? Mas realmente, é você trazer pontos do caminho comportamental da sociedade. Eu trouxe um fato aqui que era desse artigo que eu tava lendo, que usou um termo que eu achei bem interessante. O termo é cognitive offloading contínuo, que é delegar tarefas cognitivas para a inteligência artificial, vai criar uma dependência, que quanto mais a gente usa, menos a gente exercita a memória de trabalho, tomada de decisão e planejamento. E esse é um efeito que já está sendo demonstrado estatisticamente. Então, eu quero trazer isso como a terceira camada, porque eu acho que quando você for utilizar aquilo que você tem de melhor hoje em dia, que é o seu pensamento crítico, você tem que ir pensando em bases. A primeira base é: tecnologia vai afetar a forma como as pessoas aprendem. E vai afetar de forma objetiva. Você vai poder ter uma inteligência artificial conectada com cada aluno. E cada aluno vai poder aprender de uma forma. Isso vai afetar desde métodos de avaliação. Porque talvez prova com o aluno fazendo e correção vai deixar de ser um método de avaliação. Que eu já achava ultrapassado há muito tempo. Mas eu acho que agora vem trazendo essa característica de forma mais robusta. A gente... não sei quando sair esse episódio, já vai ter o lançamento desse episódio com a Marina Pfefferbaum, que é professora da FGV, que a gente fez o Manda by Pact lá em São Paulo. Eu pude fazer esse papo com a Patrícia Orlando. E ela fala muito disso, que a maneira como a gente educa e é educado está ficando cada vez mais para trás em função de todos os adventos, né, tecnológicos que a gente vem observando e vivenciando. E o ponto é que a concorrência com a sala de aula está ficando cada vez maior e mais difícil para os professores de manterem níveis de concentração, níveis de engajamento dentro da sala de aula. Afinal de contas, a inteligência artificial consegue proporcionar de maneira mais fácil tudo que você conseguiria numa sala de aula. Mas aí o ponto é de que forma que você absorve conteúdo, de que forma que você transforma isso num conhecimento para você como aluno, né, Pedro? Então, vou te dar uma informação. Existe uma escola nos Estados Unidos, de um subúrbio pobre, que agora não me lembro se é de Washington ou Boston, que ela tinha índices baixíssimos de aprovação no SAT, que é como se fosse o Enem dos Estados Unidos, tá? Esse subúrbio desenvolveu, quando eu digo subúrbio aqui, entendo que é uma lógica americana, tá? Não é a lógica brasileira. Mas beleza. Ele desenvolveu uma escola chamada Alpha School. Se vocês quiserem depois dar uma pesquisada. A Alpha School, ela é toda feita por IA. Ela não tem professores. Então, ainda os tutores, os professores ali, eles são meros guias. Porque quem determina o ensino é a IA, tá? E essa IA, ela trabalha individualizada para cada aluno. Então, são 2 horas só de aula. Olha só isso. São 2 horas só de aula. Onde elas ficam imersas com a IA. E aí, via óculos, via uma série de computadores, uma série de ferramentas, todas de IA. E esses alunos desenvolveram um aumento na sua produtividade de 30% só com essa uso dessa ferramenta. Por quê? Porque a IA, essa IA, ela foi criada para trabalhar, para fortalecer as suas virtudes e trabalhar o que você é ruim. Então vamos dizer, você é bom pra caramba em matemática. Ela vai potencializar aquilo em você. Então ela vai usar o teu engajamento, a tua vontade de aprender matemática para ir embora e fazer você aprender pra caramba matemática ao longo da sua vida acadêmica, ali na escola. E aí você vai falar, eu sou ruim de inglês, no caso, né? Aí, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar de uma forma com que o inglês, apesar de ser ruim, não fique chato pra você. Porque aí vem toda aquela sistemática do ensino tradicional que existe hoje, amplamente difundido. Eu falar que é uma experiência do aluno, né? Você não gosta de uma matéria, você naturalmente vai mal naquela matéria, você vai precisar do professor particular, eventualmente você pode ser reprovado, as suas notas não vão ser boas, porque você não, aquela matéria não te engaja, né? Aquela matéria não te engaja, não faz você querer aprender, faz com que você tenha interesse, você sabe que você é ruim, aí você fica até meio com vergonha, porque você ainda é aluno, ali, é criança. Então, aí ela vence essa barreira, porque como ela trabalha individualizado, essa vergonha meio que some. Por quê? Porque ela vai trabalhar, cara, tudo bem, assim, você não gosta de inglês, mas vou te ensinar de outras formas que vai fazer você aprender o inglês, da forma que você precisa aprender minimamente. E como os Estados Unidos não tem essa lógica da gente
de séries lá, é tudo por... Tem série, mas assim, não é igual a gente que tem esse pá, reprovar uma, você reprova o ano inteiro e tal. Sim. Lá é por matérias. Você consegue desenvolver isso muito bem. E esses reflexos já estão sendo verificados no SAT, que é o Enem que eu estava explicando para vocês. Todos os alunos dessas escolas que foram acompanhados desde cedo por IA, eles têm índice de aprovação no SAT superior à média nacional. Eles estão figurando, inclusive, entre o 1% da aprovação. Eles estão no índice de 1% da aprovação, justamente porque ele trabalha suas valências positivas de forma extremamente eficaz e consegue compensar o que você não é bom para fazer você aprender minimamente para passar no SAT, vamos dizer, entendeu? Bacana. Então, como tudo é muito personalizado e como a IA consegue detectar as suas valências e as suas falhas, ela trabalha dessa forma que o professor nunca vai poder. Não é porque ele seja incompetente. É porque ele não tem como individualizar, sei lá, 30, 40, 50 alunos. É humanamente impossível. E aí, como é que... Aí, pros caras que são aquela narrativa de o professor vai perder espaço pra IA, não sei o que lá. Não, como é que funcionam os professores? Os professores são guias. Então, eles estão ali para alinhar justamente essa IA, o que o aluno precisa, dar um suporte, e eles ficam como, vamos dizer assim, uns tutores daquele ensino que tá rolando, enquanto a IA cai dentro ali para potencializar o estudo. É uma mudança, mas E, aliás, eles são mais bem remunerados do que a média dos outros professores. Não, e o que é legal da gente ter trazido isso da tecnologia impactando o setor educacional é que hoje a nossa base de discussão ela tem sido no seguinte sentido: como a utilização indiscriminada e talvez pouco instruída das LLMs, aí falando de forma geral, do ChatGPT, tem trazido um nível de emburrecimento. Quando você traz essa camada de sofisticação em que você coloca a inteligência artificial ou tecnologias de forma macro auxiliando no processo de ensino, talvez você comece a gerar impactos positivos. Porque hoje, por exemplo, você tem um trabalho da MIT Lab, que é Your Brain on ChatGPT. E o que ele fala? Basicamente, é um trabalho que diz que a utilização indiscriminada do ChatGPT ou de qualquer LLM, a gente está citando o ChatGPT, mas aqui o amigo, por exemplo, da notícia utilizou uma outra. Ela vai trazendo uma dificuldade de retenção de informação, ela vai trazendo uma dificuldade de você criar bons links, ela começa a trazer um nível de degradação no seu pensamento. Você tem alguns estudos que falam sobre essa degradação do processo cognitivo, mas quando você aplica isso na forma de ensino, é por isso que eu quis trazer isso como uma segunda camada, porque você está trazendo uma adaptação do mundo com novas ferramentas que vão ser amplamente utilizadas, assim como a internet hoje em dia é amplamente utilizada. Eu estou falando com você aqui e eu estou conectado na internet. Assim como a gente vai ter essa adaptação e a utilização da inteligência artificial, ela também vai deixar de se diferenciar com a realidade, assim como hoje a internet ela também vai estar aplicada dentro do sistema de ensino. E talvez aí sim, esse tipo de tema, como eu citei, esse trabalho do MIT, que trata do estudo atual, do impacto do GPT hoje, talvez daqui a 5 anos ele já seja diferente, porque o processo de ensino vai estar mais adaptado a essas novas tecnologias. Perfeitamente. Então, aí vamos voltar aqui pro nosso juridiquês, né? Não nosso juridiquês de juridicado. Cabe também falar sobre o uso do ChatGPT de acordo com o CNJ e as diretrizes que foram trazidas, primeiramente, em 2020 e depois em 2025, né, Nath? Afinal de contas, foi negado o pedido de suspensão do uso do ChatGPT pelos magistrados, em que pese já termos encontrado... Eu lembro de um episódio que eu fiz com o Pedro, de um juiz que usou indiscriminadamente o ChatGPT e caiu até na corregedoria, porque estava um padrão até simples de encontrar, né, o uso indiscriminado. Mas não é porque dessa forma que a gente está vendo que foi usada, que a gente tem que suspender o uso disso, afinal de contas, também pode ser usado para muitos aspectos positivos dentro da administração da justiça, né, Nath? Tem uma resolução do CNJ mais recente, a 615 de 2025, que ela atualiza uma resolução que era de 2020, que fala sobre a atualização e expansão da regulação da inteligência artificial pelo Poder Judiciário. E ela vai acrescentando novas regras específicas da utilização especificamente da IA generativa, que é a que mais tem se propagado e é a que mais se coaduna positivamente com as demandas do judiciário. Você vai trazendo critério de auditoria, você vem trazendo transparência, explicabilidade, ou seja, você rompe a caixa preta do algoritmo para você entender qual é o raciocínio dele e a necessidade,
Sociedade, obviamente, de Supervisão Humana e Governança de Risco. Eu gosto dessa resolução, apesar dela ser muito extensa, porque ela traz uma realidade óbvia. Muitos magistrados não vão parar de utilizar, e muito pelo contrário, quando bem utilizado, vai ser muito bom para o trabalho deles. O Pedro e o Rodrigo já trouxeram alguns dados que até acho que viralizaram no YouTube ou no Instagram, não sei. Não, aquele magistrado fazia uso do Excel, né? Do Excel. Ah, Foi então, assim, o cara foi tá- no... O Foi no cara Instagram, andou, foi no Instagram. o cara andou pra gente correr. Mas É. enfim, depois dá uma olhada lá. Esse caso é bem legal. Depois dá uma olhada lá. Mas ela é super importante e ela fala também desse avanço do Brasil, das cortes brasileiras, no entendimento da aplicação da inteligência artificial no seu trabalho cotidiano. E o que ela sempre traz, em última análise, levando em consideração, gente, se vocês quiserem dar uma olhada na resolução 615 de 2025, ela é extensa, mas em última análise ela tem a ver com supervisão humana, com critérios de governança, com atenção, com não utilização indiscriminada. Porque a utilização indiscriminada, obviamente, ela não vai trazer resultados positivos. Porque, inclusive, isso é um ponto legal. Eu vi uma estatística, mas agora eu não anotei aqui, depois eu posso... As meninas podem colocar na edição. Que fala que agora tem um novo termo de trabalhos realizados com IA, que tem um índice estatístico altíssimo que precisam ser refeitos. Porque a IA tá deixando a gente tão preguiçoso que você utiliza e aí faz um trabalho mal feito e aí tem que ser refeito, mais ou menos na esteira do que aconteceu com a Deloitte. Só que a gente tá falando de uma enorme Big Four, uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo. Pro Mas aí- governo. Pro governo, não era nem pro Zé das Couves, pro governo australiano. Mas a gente também tem que pensar que isso acontece cotidianamente em trabalhos. Quantas vezes você não tá dentro de uma empresa e aí o seu estagiário, seu júnior, seu sênior, seu pleno, whatever, faz um trabalho de cotização de IA que fica mal feito. E aí você tem que refazer. Tem esse dado estatístico hoje em dia, porque, enfim, a IA faz bastante coisa, mas ela ainda não está fazendo tudo. Não, faz tudo. E assim, isso cai também no que a gente já falou aqui várias vezes. O revisor. Isso tudo morre se você tiver o cara de fato trabalhando e revisando. Minimamente revisando. É verdade. Sim. Entendeu? Porque, na verdade, Seja advogado, seja magistrado. seja advogado, magistrado, o cara da Deloitte, Servidor. servidor, quem quer que seja. Porque, no fundo, é assim, é o que a Natália falou muito bem aqui numa parte. As pessoas se acostumam, se acomodam e deixam a preguiça superar o seu trabalho. Por quê? Porque a IA veio para te ajudar. Mas ela não vai te substituir e fazer o teu trabalho se você tiver uma mínima competência para poder gerir ali o seu trabalho. Então, quando a IA faz um recurso, o advogado tem que revisar, tem que ver se a jurisprudência não anunciou, se a citação doutrinária que ela fez de fato existe, tem que ver se os parâmetros legais daquele recurso estão cumpridos. Quando o juiz profere uma decisão por IA, beleza, mas ele adotou os pontos, por exemplo, se for uma sentença que foram discutidos na ação, na inicial, na contestação, eventual réplica, instrução probatória, assim por diante. Ele considerou todos esses pontos para fazer a sentença final, o juiz precisa analisar, ele precisa revisar. Sim. Então a IA, ela é um facilitador, da mesma forma que é um estagiário, um júnior, às vezes um pleno, mas ela facilita o teu trabalho. Você ainda precisa revisar, você ainda precisa conferir, você ainda precisa fazer determinados ajustes para chegar numa versão final. Ela vai te economizar seu tempo se você fizer da forma correta? Vai. Mas ela vai substituir o seu trabalho? Não. Mas você precisa também fazer o seu trabalho. Então, quando esse juiz, por exemplo, usa de forma indiscriminada a IA sem fazer o trabalho dele, que ele está sendo pago, e muito bem pago para fazer, ele está infringindo questões jurídicas, legais, da sistemática de um juiz natural, do caso. Ele está infringindo questões da lealdade processual com as partes também, porque Sim. não, do princípio da dignidade da justiça, que precisa ali encontrar uma justiça, uma decisão justa para as partes que estão ali litigando. Então ele infringe uma série de princípios da sistemática do ordenamento jurídico por não estar fazendo o trabalho dele, que no final das contas era minimamente revisar. Perfeito. Ele ainda já está sendo facilitado porque ele nem fez. Aí ele não quer nem revisar? Então tem que ter aí, cabe ao CNJ, cabe ao OAB quando for advogado e cabe a qualquer outra profissão do seu órgão regulador fazer essa ingerência, essas pontuações. A Nath fala, não tem como parar o Rio, né, Nath? Então, Não. eu acho que é muito nesse sentido. Eu vou contar uma novela pra vocês aqui, da vida real, e eu quero que a gente analise juridicamente O esse caso. advogado, ele tem que gostar um pouco de fofoca, né? Ele tem que ser meio fofoqueiro, né? A única Ele profissão tem que, que, ó, a única profissão que gosta mais de fofoca que o advogado é o jornalista. é o Léo Que é o Dias. fofoqueiro Profissional. profissional, né? Que tem que respeitar também, afinal de contas, a gente não saberia.
de Vinícius Júnior e Virgínia se não tivesse um jornalista. O Léo No Dias, meu caso, mais se eu não tivesse o especificamente. Rodrigo aqui na minha frente, né? É. Porque essa informação nem chega pra mim. Não tenho interesse nenhum em saber disso. Mas vamos lá. Mas, ó, sobre Vinícius Cultura- Júnior e Virgínia, eu gostaria de fazer um Olha lá, adendo. todo mundo tem uma opinião, Eu só tenho- demora eu pra tenho ter. uma Eu não opinião. tenho nenhuma. Eu tenho uma né? opinião. Eu tenho uma opinião sobre isso. O Hexa vem agora? Essa opinião não tem, porque futebolisticamente eu É. sou muito empobrecida. Mas diga lá. Eu não consigo dizer. Mas eu tenho uma opinião, inclusive. Eu acho que a Virgínia, obviamente, ela ganha com a espetacularização da própria vida. Sim. Quantos Pinks ela não vendeu, que é Putz. a marca de Internacionalizou a marca. de produtos dela. Quanto que ela não vendeu nessa brincadeira de ficar fazendo live ali no closet do Vini Júnior? Mas, ao mesmo tempo, na condição de mulher especificamente, eu acho que um romance que podia dar algum frutinhos azedou, dado o nível de especularização. Porque, cara, os caras não tinham nada. Aí pegaram um print. Qual foi a situação? Eles estavam começando a ter um negócio, um flerte e tal. E aí, quando ela estava... Aí ela ficou indo e voltando de Madrid algumas vezes. Assim, eu também não acompanhei na unha, não, tá? Tô falando genericamente, se eu tiver errado, o Rodrigo vai Eu já me, tenho uma vai me análise pra trazer acompanhando. Numa dessas idas dela pra Madrid, quando ela voltou pro Brasil, começaram a vazar uns prints do Vini Júnior dando mole pra umas outras mulheres. É. Só que o cara é solteiro. Só que assim, se fosse em qualquer contexto de início de relação... Primeiro que você não ia ficar sabendo. Segundo, se você ficasse, a depender, você fala, pô, estamos nos ajeitando, tudo bem. Só que não, eles tiveram que romper o Pessoal, início só dessa relação. contextualizando também, Nasceu só- morta. Só contextualizando também que, de repente, tem uma galera do Brasil que não vive esse tipo de a vida solteira como o carioca vive, né? Isso é normal no Rio de Janeiro, tá? E aí eu vou trazer o conceito do que eu quero trazer aqui, que a Virgínia Fonseca, ela ultrapassou etapas. Ela estava no cargo de ficante júnior É. e já estava querendo assumir um cargo de ficante premium. Aí Só a que dela alucinou. a pirâmide, a pirâmide da ficância foi ultrapassada ali de Mas forma aí, a minha com defesa... que botasse a carroça na frente dos bois e o Vini falou, pô, peraí, gente. Mas a minha defesa... Segura, zagueiro. Calma Segura. aí, gente. Vamos Segura, retrocar. Sérgio Ramos. Eu não conheço a Virgínia, mas a minha defesa é que talvez isso não tenha sido um produto da Virgínia, mas como a mídia começou a espetacularizar Tem um pouco disso absurdamente. Cara, você tá ali, mulher, tranquila, e começa a vazar print do seu ficante júnior. Pô, dando mole pra mulherzinha, você também não vai se escrotizar Também tem a sua isso. imagem e vai falar, ai, não, mas tudo bem, porque a gente sabe. Quando você vai ter que falar, realmente, gente, tava legal, mas acabou. Tu vai falar o quê? É, tem isso Você também. fica Tem isso vendido. também. Tem uma questão de Podia imagem. mandar o relacionamento da gente aberto hoje em dia. Tem essas desculpas aí que tu dá. Cara, mas é porque não Mas é nem acho um que não conversa com o relacionamento público pra dela. dizer que é aberto. É, não conversa, porque ela é... Ela é mãe, o pessoal dá umas filhas dela, os filhos dela e tal. Acho que Porque afetaria mãe não bastante. pode ter relacionamento aberto? Ah, não entendi. Mãe não pode ter relacionamento Ah, aberto? um público brasileiro Não, conservador, eu acho que não, pô. Mas é o público dela? Eu Ah, acho é. que é. Ah, cara, ela é agrogirl, né? Ela porque pegou lá o maluco filho do lado do Leonardo. Né? Não, já era do interior de São Paulo, uma parada É. dessa. É. Não sei se era rica, mas era do interior, assim. Sim, Tinha... mas o interior tem que seja do agro. Hã? Todo mundo que é do interior é do agro? Pô, eu fui foi. regionalista agora. não, pô, nada a não. ver. E eu acho que ela era, sei lá, do interior de São Paulo. Não sei de onde é que O que eu sei é que ela, era, tipo, fazia uns vídeos aleatórios e começou a investir nessa parada de beleza pessoal e o caralho. Aí deu um upgrade, aí pegou esse maluco aí do sertanejo, filho do O Leonardo. filho do Leonardo, que aí virou agro. Não, tem gente, E aí mas virou, foi pra essa pegada fazenda agro e... E foi onde ela estourou, né? Não, Então, E aí ela não, estourou, não, é. pera aí. Quem estourou, a Virgínia já estava estourada e o Zé Felipe estourou em função da Virgínia. Ah, tudo bem, pode ser. Vamos Esse maluco aí é o filho do esclarecer. Leonardo eterno, Vamos né? esclarecer. Ele é o filho do Leonardo. O melhor vídeo, inclusive, o Rodrigo vai saber, do Dodô, do o Pichote, Pichote, no Serginho Grosman, lá, sei lá, Altas Horas da Vida, que é o... que é o maluco do Zé como é o nome Nossa, dele? isso. Zé Felipe. Zé Felipe Ele cantando começa e o maluco a assim, cantar, ó. Bateu uma bad Meu irmão, gigantesca o maluco no aqui Dodô com a do cara aqui, Pichote. tipo, caralho, que merda é essa que eu tô Cara, assistindo? sabe qual foi a Tristeza. noia que ele bateu? Eu imagino a noia. Deve ser assim, cara, eu comi muito capim pra estar nesse É, lugar. porra, eu sou cantor fiz de muita verdade. coisa. Aí tem Cara, um maluco do agro cantando funk, dançando coreografia de TikTok. O Dodô Porra, dá vontade era de... chapeiro de franquia de Pô, hambúrguer. se o maluco tá com cara. essa caneca que ele dava na cabeça do Pô, maluco. comi o pão que já amassou pra chegar onde eu cheguei. Não, Cara, isso é- ele deve ter pensado assim, irmão, eu não tô acreditando nisso. Pior que você tem que fazer Porque, o assim, simpático. Dentro do público Virgínia, ela ganha dinheiro assim, e beleza. Sim, porra. justo. É, a vida dela é essa aí, fazer Aí, os até o Pedro que não tinha opinião, tá cheio de opinião. Porra.
Se você... Te peguei na Se curva, você- Regina. Ué, se Virgínia você- Vini Júnior. É VV, Virgínia Vini Júnior. Meu amigo, a Patrícia, se você acha que tu sabe de fofoca, a Patrícia, ela dá aula pro Léo Dias. esconde Ela o dá aula pro jogo Léo aqui, Dias. não Eu não esconde o gosto, é jogo. chato, Ô, mas... gente, vamos monetizar esse lado aí da Porra. Patrícia. Manda Porra, pra Patrícia fofoca. dá aula pro Léo Vamos Dias. colocar. Mas Patrícia- vamos voltar pra novela da vida real aqui? vamos, voltar pra vamos, novela da vida vamos. real? Gente, aconteceu o seguinte, o caso começou quando... Peraí, mas qual é a sua opinião sobre VV, Virgínia Ah, Vini não, Júnior? que eu acho que a Virgínia, ela botou a carroça à frente dos bois. Ela era uma ficante júnior e tava querendo assumir um cargo de ficante premium, não passando pelo cargo de Ah, ficante tá, sênior. mas aí Inclusive, a a Patrícia já tinha me falado que eles tinham terminado sim. Agora eu tô lembrando aqui. Ai, Patrícia. Não, porque a Virgínia, ela foi no ensaio da Grande Rio e ela foi obrigada a dizer, tipo, e aí? Ela fala, acabou, a gente tava se conhecendo, mas acabou. Eu acho que ela ficou pressionada pela mídia, mas assim, vendeu muito o Pink, então talvez tenha... Valeu a pena, Não valeu a aguentou, pena. aqui vale a pena, não velho. aguentou a pressão do Real Madrid, né, amigo? É, Tem pô, que é o ser Big jogador Seven do grande. Real, né, meu irmão? É o Big Seven do Real. Mas vamos lá. Tá acostumado a jogar Campeonato Brasileiro, né? Pô, amigo? Zé Felipe, o Vini Júnior, atleta, bola de ouro. Pô, eu tô- Não, gente, eu acho que em termos de estratégia e inteligência, acho que a Virgínia deve dar banho no Vini Júnior, hein? O Vini Júnior tem um talento natural pra jogar bola. Não, acho que o Vini A Virgínia não. tem um talento O de Vini- marketing o Vini- completamente O Vini surreal. não é Ah, não, o são dois não são é duas o pegadas marketing diferentes, dele. certo? São Ele duas tem- pegadas ele diferentes. paga um cara pra fazer isso. Levando em consideração É, que o um Bruno cara, uma Henrique menina. também é Aliás, muito a bem Patrícia sucedido, me mostrou a mas imagina. dança que eles fizeram. Ridículo. Ah, foi? Eu não Então, vi a dança, não. A Ridículo. dança A que eles dança em fizeram si- foi um jeito de dizer, ó, de fato estamos ficando. Era uma coisinha. Era uma mais- coreografia do TikTok zoada. Ah, mas Porra, aí tu vê é. claramente, ela trabalha com isso e ele, porra, ele vai E jogar também bola. tem aquela famosa. Ela foi no jogo do Real Madrid, que eu sei, no jogo que ela foi, ele fez 2 gols, né? Nada como O amor. O amor, É por isso que o Léo Pereira só tá fazendo merda agora. Terminou com a mulher Isso aí dele. também, gente. Aqui, E ó, agora? Gente, sabe um fun fact interessante? Eu fiz Casei uma com a Carla? Não, vou explicar. Carla é Carol, eu né? fiz uma Sei lá. festa uma festa pequenininha só pra família de casamento no civil. Um ano antes do meu casamento, Big Wedding, tal, vestido branco. A casa que eu casei hoje é a casa que o Léo Pereira mora. Do meu casamento do civil. Olha aí. E a Caroline não mais, né? E a Porque- Caroline não mais. É, Caroline quem não quiser, mais. quem quiser mais informações sobre isso, Liga pra Patrícia, porque ela já me falou Liga que pra- essa mulher já tá pegando, já saiu pra marcar com a ex do Militão, né? Militão. Do Militão, e elas se odiavam, agora estão amigas. pra quem não Meu irmão, sabe- A Patrícia sabe de tudo. pra Pergunta quem pra não ela, ela sabe, tudo. Ué, mas Militão- a ex do Militão... o Militão. É que eles fizeram swing simpatia, tu sabe disso, né? Swing simpatia total. Aí me quebra as pernas. O Éder Militão era casado com essa Caroline, né? Isso. Isso. E o Léo Pereira era casado com a atual do Militão. Eles trocaram. Gente. É. E não foram É. dupla de zaga da seleção brasileira. E não, porra, óbvio, o Militão Seria deve maravilhoso. bloquear o Seria atrás dele. maravilhoso. Esse Militão tem o ranço máximo, não sei dos detalhes, mas sei da A questão da pensão alimentícia. É, mas não, a gente não vai estar nesse método. Tá falando aqui na resenha fofoca, fofoca. do Borogodó. E aí É porque, agora, gente, é só isso que eu sei. e a ex do Militão, antes da Caroline, né? Caroline. Da Caroline, que brigaram, porque obviamente a Caroline pegou o Militão e a ex ficou puta. Agora que a Caroline terminou com o Léo Pereira, elas foram marcar um café lá, sei lá que porra elas marcaram. Isso aí. Patrícia sabe tudo, irmão. Sabe tudo, sabe E a tudo. Patrícia tem que compor aqui o seu Tem quarto como- elemento do a dia gente da tem que fofoca. fazer, quando a gente trouxer fofocas jurídicas de impacto, Porra. ela traz com a parte dos fatos. Não, Pode a fazer única tudo. coisa que eu sei é que a atual do Militão, que está casada com ele, que tem o filho do Léo Pereira, É isso. ela estava com a Virgínia em Madrid. Ih, rapaz. Elas estavam juntas, treinando, eram tipo um bondezinho Ai, ai. em Madrid. Ai, Entendeu? isso aí vai virar poliamor no final, hein, gente? Isso. Tô achando. Tô achando que isso vai virar poliamor, aí vira tema jurídico, né? Sai da fofoca e vira tema jurídico. Vamos agora. Voltando. Vamos ao caso. É. Esse caso aqui não foi que a gente contou agora, não. Nem sei se isso vai pro ar. Talvez a Rebeca... Talvez aí vai O caso teve início quando 2 irmãos receberam do pai 2 lojas. No longínquo ano de 1977. Me pega aqui outra vez, porque eu já me perdi. Eu tava 2 pensando ainda na irmãos fofoca. receberam do pai 2 lojas Ah. com cláusula de usufruto vitalício. Uma Tá. doação cláusula de usufruto vitalício em 1977. Antes da Constituição. Antes da Constituição. Ah. Em 1980, esse avô, né, esse pai, na verdade, renunciou formalmente ao usufruto, mas continuou administrando os imóveis e recebendo os valores por mais de 3 décadas. Ok. Ok? Após a morte de um desses filhos, a viúva e os netos ingressaram na justiça pedindo restituição dos aluguéis referentes ao período anterior, alegando que o avô e o tio haviam mantido indevidamente a administração dos bens. Ok. A notificação extrajudicial foi o ponto de virada do caso. Afinal de contas, por meio dela, os herdeiros formalizaram a oposição à conduta do avô, que até então administrava os bens de forma pública e pacífica, com consentimento tácito
2 proprietários. Uhum. São 3 décadas, né? Então tá Tá. mais que tácito isso aí, né? E Preço. essa comunicação marcou o fim da tolerância que delimitou o momento a partir do qual os herdeiros passaram a exercer efetivamente seus direitos sobre os imóveis, servindo como marco temporal para o início da obrigação de partilhar os aluguéis, como estava previsto lá na doação em 1980. E aí, antes da gente fazer a análise do julgamento, eu queria que você, Pedro, você que é o nosso mago do contencioso, trouxesse aí a sua análise do caso. Tá, vamos lá. Tem muita coisa aí pra tratar. Tem bastante. Então eu vou começar do começo do princípio. Vamos pra boa-fé objetiva. Boa! O que é a boa-fé objetiva? Assim, resumidamente, é o dever que as partes têm de transparência, lealdade e cooperação dentro de um processo ou dentro de um caso ali, consumidor, civil, contencioso. Beleza? Por que eu tô falando isso? Porque nesse caso, quando, durante forma ininterrupta, duradoura, por 30 anos, o avô e o tio, avô e tio moram sem serem cobrados dos outros herdeiros por aluguel ou qualquer outra despesa que possa ter como herdeiro, gera a favor do avô e do tio o Instituto da Suprécio, que é decorrente da boa-fé objetiva. Por isso que eu fiz a explicação aqui anterior. O que é suprécio? Assim, pra lembrar de forma bem método mnemônico, o que é suprécio sem precisar se atentar ao aspecto latim. Lembra de suprécio como suprimir um direito. Então, suprécio, suprime. Por que suprime o direito? Porque os irmãos, os filhos, irmãos, é o quê? Eram os netos do Os avô. netos. Os netos E a viúva. não tomaram medidas para cobrar o aluguel ou as despesas que eles deveriam retroativos, ter né? retroativo. Então, a suprécio, ela suprime o direito, que nesse caso é de cobrar a locação, o empréstimo, o que quer que seja desse imóvel que o avô morou e usou durante 30 anos de forma, outra vez, pacífica, sem nenhum tipo de contestação. Então, essa é o Instituto da Suprécio. Por quê? Suprimir um direito dos herdeiros de cobrarem o que eles poderiam cobrar se eles tivessem seguido uma sistemática de herança. Vou pedir uma vênia aqui, interromper o Pedro, só para dizer uma frase emblemática que você, Não, só pra... estudante de direito, Diga lá. que formado pelo menos há 10 anos, escutou muito. O direito não socorre aqueles que dormem. Exatamente. Perfeitamente. Então, assim... E, Pedro, só um minutinho. Vênia, do juridiquês vênia, do português vênia seria o quê? No português? Vou pedir aqui uma licença. Me dá uma Perfeito. licencinha, amigo. Perfeito. Me dá uma licencinha. Então, assim, e esses institutos de suprécio, eu vou falar aqui de Surrécio, do COC, Venir contra facto próprio, que tá tudo interligado na boa-fé objetiva ali que a gente estava falando, eles são institutos que ganharam muita força com o Código Civil, que vem em 2002, ou Isso. seja, você tá falando lá de década de 70, 80, 32 e agora... anos. Depois, na época era Código Civil de 16, não tinha Constituição promulgada, atual Constituição, né? E que ganhou muito mais força aí no nosso direito com o CPC de 2015, aonde, apesar de tanto no Código Civil quanto no processo civil, não terem um artigo específico sobre suprécio, surrécio, venir contra facto próprio, tucoque, ele tem uma sistemática da boa-fé objetiva que abraça de forma muito mais difundida, vamos dizer assim, esses institutos 422. pela lógica. Então, o que acontece? Da mesma forma que nasce a favor do avô e do tio a suprécio, também nasce em desfavor dos herdeiros a surrécio. O que é a surrécio? A surrécio é quando você tinha... A partir do momento que você tem esse direito exprimido, também nasce o contrário. É você criar aquela expectativa de receber. Então, se você fosse ao contrário, se você sistematicamente estivesse pagando e de repente você interrompe o pagamento, você criou a expectativa daquela pessoa de receber aquele valor. Exato. Então você não pode interromper de forma brusca, por quê? Porque você viola a boa-fé objetiva que a gente estava aqui falando antes. Você criou a expectativa daquela pessoa receber e de repente você interrompe por algum motivo que seja. E aí você nasce o Instituto da Surrécia, que é como se... Ele é parecido, notem, ele é bem parecido com a suprécio, só que um suprime o direito por uma omissão. O outro nasce de acordo com uma coisa que você não exerceu, tá? Então, são similares, para não confundir. Então, lembra da suprécio de suprimir, como eu estava falando. Ato coque, de outra forma, é quando as duas partes não cumprem alguma parte, alguma obrigação, melhor dizendo. Então, quando as partes não cumprem uma obrigação, elas não podem usar esse argumento tipo, você não fez isso, então eu também não vou te pagar, entende? Então, é como se, assim, contrato de locação. Vamos pensar no contrato de locação. Você tem o dever, por exemplo, em regra, você bota lá o dever de reajustar um contrato de locação anualmente.
Aí vamos dizer que ao longo do tempo você não o locador, o dono do imóvel, não reajusta a locação. O que nasce aqui no caso? Se nesse caso, suprime o direito, né, em desfavor do locador, porque ele deixou de cobrar, então o cara pode falar, ó, operou aqui a supressa, você deixou de cobrar, eu não tenho mais o direito de pagar, porque prescreveu sobre a coisa. Aquilo. Sistemática do processo civil é princípio das preclusões, o direito não acorre quem dorme, então toda essa sistemática funda e calca o processo civil. Então, nasce essa questão. Também nasce a surresse para outra parte, de tipo, ó, agora que você não tá me cobrando, você também não pode me cobrar agora. Então agora você criou uma expectativa em mim de não ser cobrado. Eu não posso ser mais reajustado desse contrato. É a outra lógica. Agora, vamos dizer que esse locador também, por exemplo, tivesse no contrato que ele anualmente fosse pintar o imóvel. Ou que ele fosse fazer uma vistoria, ou que ele tivesse alguma obrigação. E ele também não faz isso, não cumpre essa obrigação. Então, os dois não estão cumprindo alguma parte do contrato. Um não pode alegar que ele não cumpriu porque o outro não está cumprindo. Esse é o tucoque. É quando as duas partes de alguma medida não cumprem sua parte e querem julgar, eu não cumpri, mas você também não cumpriu. Isso não funciona numa sistemática contratual, numa sistemática de boa-fé, como a gente estava falando. E, por fim, o venire contra factum próprio. O venire contra factum próprio é quando você tem uma atitude que é completamente contraditória ao que você está fazendo. Perfeito. Então, você tem que é cobrado de você após fez tantos anos. Você fez uma coisa errada dentro ali do seu contrato ou numa questão de consumidor, e aí você alega aquilo que você fez alegado para sua própria torpeza, ou seja, eu fiz uma coisa errada e tô alegando aquilo para o meu favor. Sim. Então assim, é óbvio que isso também não se sustenta dentro de uma lógica, outra vez, de boa-fé objetiva, onde as partes têm que ter uma transparência, dever de transparência, de lealdade, de cooperação para que o negócio jurídico funcione na forma com que vocês acordaram. Você não pode se valer, você não pode tirar uma vantagem do contrato. Aquele contrato ele tem que haver uma cooperação para que ele seja fluido e as duas partes se beneficiem do acordo que fizeram. Então, estes institutos, que são basicamente decorrentes da boa-fé objetiva, que veio muito abraçada pela nossa nova sistemática com o Código Civil de 2022 e depois com o Processo Civil de 2015. Não, Código Civil de 2002. E do Código Processo Civil de 2015, deram mais força a esses institutos que eram pouco falados até então. Né? O Código de Processo Civil tem 10 anos já. Já tem 10 anos. Eu não tinha pensado em... Que loucura. E o de civil já é maior de idade, né? Não, já é maior de idade, mas isso aí já vai ser o Código Civil agora. Entrou em vigência quando tava na faculdade. Por isso que pra mim me chocou mais. Sim, o outro sim. ainda tava rodando, então pra mim não me afetou tanto. Mas agora fiquei levemente abalado, o peso da idade bateu forte aqui agora. Mas só falando sobre uma questão temporal, eu acho que a gente pode ver os efeitos aí, se eles são retroativos ou não, a partir da manifestação para pedir o recebimento, né, da notificação extrajudicial. A partir dali, cabe o exercício dos pagamentos dos respectivos aluguéis para frente? Eu acho que entendo que foi prescrito esse direito. Prescrito o direito. Ele deveria ter requerido dentro do prazo para poder receber esse aluguel. A ação de contas, por exemplo. Quando você tem uma herança, quando você recebe uma herança e você tem mais de um herdeiro, o inventariante, que é aquele que vai gerir o patrimônio herdado, ele tem que prestar conta aos herdeiros. Ele tem que falar, a gente ganhou tanto, teve tanto de despesa, desse resultado do que a gente ganhou, do que a gente perdeu, é X para você, Y para mim, Z para fulano. Então, essa conta de encontros tem que ser feita, ainda que de forma até, se for o caso, se não tiver nenhuma disputa, pode ser informal, mas tem que estar documentado, porque amanhã depois, se acontecer um problema, você tem tudo ali registrado da forma que teve. O ideal, obviamente, seria alguma coisa mais formalizada, preferencialmente por escrito, por um e-mail, eventualmente até por uma notificação, como foi o caso aí, beleza. Mas dentro do prazo. Você não pode 30 anos depois falar, opa, peraí, paga esse aluguel aí pra mim que eu tô precisando de dinheiro. Cara, 30 anos depois, e aí, não tem nenhum prazo no direito brasileiro que tenha 30 anos. Nem o Código de CDC, que quando não tem nenhuma estipulação no Código Civil vai pra 10, isso é 30, pô, não dá pra ficar nada. E aí, só trazendo aqui o voto do relator, né, que quem quiser pesquisar o processo é o RESP 2214957, tá? Então fica aí para vocês também. O voto do relator é o Antônio Carlos Ferreira, explicou que, segundo o princípio da SASINE, os herdeiros assumem a mesma condição jurídica do falecido. Assim, a longa inércia dos proprietários criou uma legítima expectativa de continuidade de administração amparada pela boa-fé objetiva e pela teoria da suprécio, que impede o exercício tardio dos direitos. Com esse racional, se manteve o entendimento
afastando a decisão, afastando a devolução retroativa dos aluguéis, reconhecendo a validade da administração dos imóveis até o momento da notificação extrajudicial. Então, eu acho bacana antes trazer isso aqui, porque eu quis trazer isso aqui. Abordar temas um pouco mais profundos aqui, mais pro final. Então, se você tá até o final e tá ouvindo até agora, porque você realmente tem muito interesse em temas mais densos do direito também, claro, com uma linguagem um pouco menos acadêmica, talvez, né? E isso aqui é o que acontece no Clube do Manda, né, Nath? Com certeza, gente. Assim, quando a gente traz essa discussão que bate no STJ sobre uma discussão, né? Qual instituto do direito você pode aplicar? De que forma ele está sendo interpretado pela STJ no Brasil? É muito importante a interpretação das cortes em relação aos nossos institutos, né? A depender da composição da corte, a interpretação pode mudar. O Clube do Manda, ele vem para trazer uma ideia da gente trazer mais essa camada jurídica um pouco mais densa. Por exemplo, o Pedro está explicando aqui o Instituto do Supresso, que é uma coisa que a gente vê nos primeiros períodos de faculdade, dependendo da sua atuação jurídica, você vai aplicar. Mas, de repente, é algo que a nossa ampla audiência não tem interesse. Mas, talvez você, que queira comprar o Clube do Manda, que queira entender melhor, que queira estar por dentro do que o STJ está falando sobre institutos específicos, nesse caso do direito civil, também você está interessado nesse caso. Vem com a gente que lá a gente vai aprofundar um pouco mais a nossa energia de professores. O pessoal fala, tem uma expressão, né, que é onde se você quiser afiar o machado jurídico com a gente, entra no Clube do Manda, porque lá a gente vai trazer justamente, vem trazendo já, na verdade, justamente essas perspectivas, essas análises, essas conversas que são um pouco mais densas, mas que são tão importantes quanto as coisas que a gente conversa aqui. Se você tiver esse interesse, vem com a gente que vocês vão gostar bastante. Certo, Pedro? Certo, Natália? Certíssimo. Com certeza. Então, acho que a nossa pauta foi encerrada. Passamos de Suprécio até Virgínia Fonseca e Vini Júnior. Foi de uma capilaridade de assuntos surpreendente. Eu poderia isso dizer. porque ainda tá de manhã, né? Imagina se isso fosse depois das 20. Aí é loucura. Aí ia ser uma loucura. Eu tenho medo do que sairia desta mesa aqui. Mesa essa, que é da Multiplan, do Multistúdios, uma parceira nossa que vocês já conhecem. Conheça Multistúdios, conheça o Clube do Manda. E para qualquer outra dúvida, faz o quê, Pedro? Manda pro jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.